Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento e desde já agradecer a vocês, todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe cada um de vocês. E quem ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, me sigam lá no Instagram. E como eu falei pra vocês já em outros vídeos, que eu vinha contar aqui minha história de vida e eu só ia contar quando eu estivesse bem, né? E podem me perguntar, você já está bem? Não, gente, não estou bem ainda, mas em nome de Jesus eu vou ficar bem. Assim, gente, tem dias assim que eu tô bem, aí tem dia do nada que me dá aquela tristeza, já amanheço o dia chorando, né? Vários vídeos aqui eu gravei pra vocês depois de ter chorado muito, mas eu sei que um dia isso tudo vai passar, eu tenho fé em Deus que vai, né? A gente precisa ter fé e acreditar. Então, gente, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. O que eu vou contar aqui pra vocês são coisas assim que até hoje isso me machuca. Claro que aconteceu outras coisas, mas o que é mais evidente e que é mais claro aqui pra mim e que me deixa mais triste, e é como quando eu tô triste é como se eu visse assim num telão toda a minha vida e aqueles momentos, aqueles pontos que mais marcaram, que foram mais tristes pra mim. Lembrando que eu vou contar aqui a minha história, o que eu passei, aquilo que me machucou. Se por algum acaso eu ter machucado alguém, eu ter ferido alguém, gente, isso daí já é a versão da pessoa. Eu tô falando de mim, eu vou contar a minha história, tá? Então, lembrando sobre isso, tá? Então, eu vou contar em 3 pontos. Bom, gente, eu vou começar a contar agora. É assim, um ponto assim que aconteceu assim na minha vida que até hoje assim isso machuca um pouco, isso dói dentro de mim, né? Eu era casada, né, dentro da igreja, é, não tenho, né, 2 filhos, né? Mas na época meus filhos eram bem pequenininhos, né? A gente vivia bem dentro da igreja, bem mesmo. E assim, a gente era um casal assim, muito unido, sabe? E assim, tudo assim desmoronou na minha vida. Eu lembro assim que isso faz muitos anos. Meu filho tinha 6 anos e a minha filha tinha 18 anos. A minha filha tinha, gente, 2 aninhos de idade, ela já tem 18 anos. E isso faz muito tempo, né? Mas para você perceber que as coisas não acontecem assim, a depressão vem na vida da gente, hoje eu tô bem, amanhã eu acordei assim. Não, gente, isso são coisas que vêm acumulando dentro da gente, tá? Então, uma certa vez a gente estava dentro da igreja. Gente, quem não acredita, tudo bem, mas eu acredito, eu creio que o Senhor, Ele fala. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus vivo. Ele morreu, ressuscitou, né? A Bíblia nos relata que Ele subiu ao céu, tá lá, né? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o quê? Vivo. Ele enxerga, Ele fala, Ele ouve. E esse Deus eu acredito, né? Então, Deus realmente, Ele fala. Então, gente, acho que uma semana antes de tudo isso acontecer na minha vida, eu vou contar direitinho para vocês acompanhar como é que as coisas tudo chegou a esse ponto de eu estar nessa situação, de eu ter que abandonar tudo, de eu estar essa angústia, nessa depressão. Mais ou menos uma semana antes de meu marido ir embora de casa, Deus usou uma irmã dentro da igreja. Deus falou comigo dentro da igreja que por muito eu ia chorar, eu ia ser desprezada por todos, eu ia ser apedrejada, caluniada, mas depois disso Deus ia me usar como nunca tinha me usado antes. No início eu pensava que não era comigo.
Aí eu acho que passou assim, não passou, acho que uma semana, 2 semanas, não lembro direito a data, né? Aí, gente, eu tive um sonho. Eu sonhei que o meu marido tava me traindo. E aí eu fiquei com aquilo, com aquela angústia, e ele tava pro trabalho. Eu fiquei, quando eu chegar em casa, eu vou perguntar, porque aquilo me incomodava, sabe? Incomodava realmente. E aquela coisa ruim. Aí eu lembro que ele chegou do trabalho, aí eu chamei ele, né? A gente vai conversar. Eu sonhei assim, 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 assim. E isso tá me incomodando. Aí foi que ele confessou, gente. Ele disse pra mim que realmente estava se envolvendo com outra mulher e que numa só vez que ele ficou com ela, ela deu mais prazer para ele do que eu durante 6 anos que a gente viveu junto. E que ele ia embora porque daquele momento em diante ele não ia mais conseguir me fazer feliz. Então ele ia embora para que eu fosse feliz, que eu pudesse encontrar outra pessoa que fosse me fazer feliz. E ali, gente, meu chão desabou. E a gente com 2 filhos pequenos para criar, né? A gente tinha assim uma estrutura tão boa dentro da igreja, tudo. E isso assim acabou comigo. E eu lembro que eu chorei muito, muito. E eu pensei assim, se cumpriu o que Deus falou, que por muito eu ia chorar, né? E foi assim. Aí uma certa vez, passado alguns dias, eu deitada com meu filho, ele falou assim: mãe, arruma um pai pra nós. Aí eu falei assim: meu filho, mas você já tem a mamãe. Ele olhou assim pra mim e disse assim: mãe, a senhora não entende. E as lágrimas escorriam nos olhinhos dele. Minha filha tinha 2 anos, ela não entendia nada. E aquilo pra mim cortou meu coração. E eu disse: meu Deus, aquilo doeu, sabe? E eu fiquei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque eu sabia que ele sentia a carência de um pai. Aí, gente, aí eu comecei, né? Um dia que chegar alguém que eles gostem, que se aproxime deles, que não vai me conquistar, vai conquistar eles, eu vou ter um outro relacionamento. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, né? Aí chegou um irmão da igreja, eu me congregava, e ele, tipo, sabe, era perfeito, cuidava dos meninos, gostava deles, ele chamava o pai para ele. Aí eu pensei, né, tão bom assim. Foi aonde eu quebrei a cara. Foi uma das piores coisas assim que aconteceram na minha vida. Uma das piores coisas que vocês vão entender aí. Gente, eu sofri tanto, tanto que vocês não têm ideia. Eu apanhei tanto que vocês não têm ideia. E a gente foi morar lá onde eu morava, que agora eu vim embora de lá. E eu não falava nada pra minha mãe, nada pra minha família, porque a minha mãe era super nervosa. E se eu contasse alguma coisa pra ela que tava acontecendo, ela ficava assim, sabe, desesperada. E eu ali, aguentando todas as humilhações possíveis. E a gente se separava, voltava, e aquela situação complicada, sabe? Aí você me pergunta, diz, por que você aguentava tudo isso? Nem eu sei, gente. Eu pensava nos meus filhos pequenos, eu me preocupava em não poder dar um futuro melhor para meus filhos. E eu trabalhava. E eu, nesse intervalo todo, porque eu sempre fui assim, gente, de trabalhar, de querer conseguir algo melhor para mim, sabe? Conforto dentro de casa, uma casa melhor, comprar as coisas. E eu sempre fui assim. E todos os meus relacionamentos sempre foi assim. A pessoa se responsabilizava com a despesa
E eu com tudo o resto, era calçada, era comida, era as coisas. Então, gente, aí eu comecei, né, construir a minha casa, aí eu passando por tudo isso. E nessa época eu ainda era crente. E foi quando uma certa vez, a minha filha viu, a minha filha já era meio grandinha, viu ele se beijando com uma irmã de dentro da igreja. Essa irmã, ela trabalhava para nós, lavava a roupa para mim. E eu nem queria que porque eu tinha como fazer isso. E ela insistiu, e ele disse, não, bora pagar a irmã para lavar a roupa, vai ser melhor para ti. Insistiu. E a minha filha viu. E ela chegou comigo e falou assim, mãe, eu vou lhe contar, que ela chamava ele de pai. Vou lhe contar uma coisa, mas não conte nada pro papai, porque ele vai me matar. E ela sabia que ele era agressivo, né? E ela me contou, eu vi o papai se beijando com a irmã fulana de tal. Gente, eu não vou dar nome às pessoas aqui, sabe? Vou contar a história e eu não vou dar nome a pessoas. E aí eu pensei, se eu falar que foi a minha filha, ninguém vai acreditar numa criança. Aí eu falei pra ele que alguém viu e me contou. Aí ele falou, foi a vizinha que viu e falou. E aí eu fui, contei pro pastor da igreja, contei pro marido dela e ninguém acreditou em mim. Aí, gente, eu passei por mentirosa. Eu fui, assim, eu não sei explicar, mas as irmãs, e eu lá na casa dela orar, que ela era perto, dava pra ouvir as orações lá na casa das irmãs. E aquilo me feriu tanto, sabe? Tanto foi que aquilo foi me enfraquecendo e eu acabei saindo da igreja, me afastando da igreja por conta disso. E as humilhações, eu lembro que uma vez, eu tô falando, gente, é o que eu lembro, assim, que mais, assim, trouxe, é evidente, assim, pra mim que eu sofro, sabe? Por isso que eu tô contando, assim, os pontos que mais me feriram. Aconteceram, sim, outras coisas e coisas ruins. E nesse dia que a bomba explodiu, nesse dia ele me bateu tanto que eu fiquei toda roxa. E até o pastor veio lá pedir pra ele ir embora de casa. E a gente, assim, e eu continuei sofrendo agressões. E eu construindo a minha casa, sabe, gente? E eu trabalhando pra construir a casa ali. E foi bem difícil, depois que eu saí da igreja, aí parece que tudo desandou, né? Tudo desandou. Eu lembro também uma certa vez que ele estava me batendo, ele disse assim pra mim, isso assim até hoje, sabe, gente? Fica assim, falou assim, olha, nessa época eu ainda era crente. Tu não é crente, não é nada. Porque se tu fosse crente, Deus te livrava. E eu tô te batendo e teu Deus não faz nada. E aquilo, sabe, feriu tanto. E até hoje eu lembro dessas palavras. Aí, gente. Enfim. E eu sofrendo, chegou certa vez que eu não aguentei mais, sabe? Nessa situação eu passei 7 anos sofrendo. Eu lembro que tem outro episódio, assim, que o meu pai, quando era vivo, ele ia sempre lá em casa. E todo mês ele levava esquilho pra minha filha, que ele gostava muito. E todo mês, quando ele recebia, era selado. Ele ia lá, e levar algum agrado pra ela, né? E nesse dia, gente, ele queria fazer o maior escândalo, ele queria me bater. E o meu pai lá disse, meu Deus, o papai vai se meter e vai ser uma desgraça. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu me ajoelhei nos pés dele e pedi, pelo amor de Deus, pra ele não fazer nada por causa do meu pai. Foi humilhante, sabe? Humilhante. E enfim, gente, aí chegou o tempo que eu não aguentei mais. Aí
Eu tinha feito empréstimos para muitos empréstimos para mim fazer a casa. E eu tive que me separar e tudo foi dividido, tudo. Ele me deu a casa, trocou a casa numa moto e mais 4.000 reais, gente. Aí foi tudo dividido, foi, se eu tinha aquele sofá de 2, 3 lugares, ficou com um, eu fiquei com outro. Foi tudo dividido, armário que era daquele de tatear, ele ficou com a metade, eu fiquei com a metade. Foi tudo dividido, meio a meio. Eu fiquei com os 4.000 reais, ele ficou com a moto. E eu fiquei com uma dívida de mais de 36.000 reais no banco para pagar. Passei 6 anos pagando essa dívida. Aí eu fui morar numa vila de quarto, assim, um kitnetzinho, sabe? E eu com meus filhos. Aí passou uma semana, ele voltou lá em casa e queria voltar. Gente, uma coisa que eu vou falar bem aqui pra vocês. A maioria das mulheres que sofrem agressão, elas são ameaçadas. Maioria. E ele sempre dizia que se eu falasse as coisas que... Gente, se eu fosse falar tudo aqui, era coisa de polícia e eu não vou entrar em detalhes. E ele sempre ameaçava a minha família o tempo inteiro. E eu me preocupava demais. Sempre a minha preocupação foi a minha família. E aí eu lembro que ele voltou, com uma semana mais ou menos, ele voltou e falou pra mim assim, que queria voltar. Eu disse, não quero mais. E nessa exata, meu filho já tinha crescido, né? Já tinha 14 anos na época. Aí ele pegou e disse pra mim, se eu não voltasse com ele ia matar um por um da minha família. E eu disse, não, eu não quero nem saber, tu pode matar de um... Me deu uma força tão grande, eu não sei de onde saiu tanta força, que eu disse, tu pode matar de um por um da minha família, mas contigo eu não volto mais. E, gente, foi um escândalo ali. Ele entrou dentro de casa, ele levou televisão, as coisas que tinha ficado pra mim, ele levou o resto. Ele levou televisão, ventilador, levou tudo. Até a bicicleta da minha filha ele levou. Fiquei sem nada. E a gente, eu e meu filho e a minha filha passamos uma semana dormindo na mesma cama, porque até o ventilador ele levou, ficamos com um ventilador só. E com uma semana e a minha mãe fez empréstimo e comprou uma televisão e um ventilador pra gente. Já disse que quando ela pudesse, ela compraria a bicicleta da minha filha. Então, gente, essa foi uma das minhas histórias que eu passei. E até hoje, isso me fere aqui dentro, sabe? Mas isso ainda não é o fim. Ainda tem coisas piores pra vir por aí. Então, gente, essa foi a minha história, parte 1. E eu vou contar a parte 2. Eu vou gravar outro vídeo em sequência, que eu vou começar o outro vídeo chorando, porque eu vou aproveitar que a minha filha nem tá aqui, eu não vou mandar nem editar o vídeo já pra ela enviar direto pro YouTube. E é mais ou menos assim a minha história, tá, gente? Eu quero muito que vocês entendam, e eu quero dar um conselho pras mulheres. Não permitam isso na vida de vocês. Peçam ajuda. Eu sei que sozinha a gente não dá conta, porque a gente não dá não, gente. Mas não deixe que homem nenhum machuque vocês, que nenhum... Porque vocês não chegam ao estágio que eu cheguei. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte. E... gente, eu ia esquecendo também, né? Quando... eu tinha alguns anos que o pai dos meus filhos, nós tínhamos separado, ele faleceu.
Aí eu fiquei assim, acho que mais assim, sendo pai e mãe mesmo. Na verdade, ele nunca procurou ver os filhos quando ele estava vivo. E a minha filha não lembra dele de jeito nenhum. E eu sempre tentei ser assim, pai e mãe, para que eles não sentissem a necessidade e a falta de um pai. E pra mim foi bem difícil, eu sempre tentando ser forte, aparentar, sabe, que eu sou forte, que eu dou conta, que tá tudo bem, mas só Deus sabe que a gente enfrenta. E até aí nessa história eu estava bem, até aí eu estava bem, encarando a vida de uma forma bem diferente, mas estava bem. Então, gente, essa foi a primeira parte da minha história. Eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas já espere a segunda parte, que é aí que vem as piores coisas da minha vida, tá? Isso não foi tudo. Então é isso, gente. Meu muito obrigada. Já se inscreva aí no canal para você acompanhar a minha trajetória. E que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que vocês entendam. E eu sei que críticas vêm, mas que Deus venha nos dar força, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.